A paz do Senhor, meus amados irmãos, nos encontramos em mais um estudo de professores da Escola Bíblica Dominical, professores da Sala de Jovens, e hoje iremos nos ater a uma lição muito maravilhosa. Nos encontramos no terceiro trimestre de 2021, lição de jovens, a qual tem por título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Tá? Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Iremos nos ater à lição de número 8, de 22 de agosto de 2021, a qual tem por título Naum, até onde vai a paciência de Deus. E o texto do dia se encontra no livro de Naum, no capítulo 1, versículo 13, que nos diz: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. A síntese da nossa lição nos traz: a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades. Porém, há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, esta lição, meus amados, ela tem três objetivos principais, que é justamente de apresentar o livro e a mensagem de Naum, né? Refletir sobre a natureza de Deus, acerca de seu amor, sua longanimidade, sua justiça e ira, e, por conseguinte, explicar o porquê de um juízo, né, divino tão rigoroso sobre a Assíria. Louvado seja o nome do Senhor. Algo muito interessante, meus amados, que nós podemos frisar nesta lição. Primeiro, essa lição ela é baseada em três pontos fundamentais, que são Naum, que é o primeiro, né? A natureza de Deus, e o terceiro e último, né? Os pecados da Assíria, até onde vai a paciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, até onde vai a paciência de Deus? Esse é o título da lição. Podemos falar acerca do tempo de Deus, tá? E oportunidades. Podemos falar sobre os atributos de Deus. Geralmente, nos dias de hoje, principalmente nas igrejas neopentecostais, se pregam muito que Deus é amor, e eles não estão errados. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele é justiça. Então, nós temos que nos atentar para esses atributos divinos. Outrora, antes da nova e eterna aliança que foi inaugurada com Cristo, louvado seja Deus, nós podemos fazer menção ao sistema do culto levítico que ocorrera no Antigo Testamento, onde as pessoas levavam animais para serem sacrificados, cujo sangue era aspergido no propiciatório. E a carne era cortada em pedaços e colocada justamente para ser queimada. Então, nós podemos fazer esse contraponto justamente nessa perspectiva, de que o sangue que era aspergido no propiciatório era justamente para encobrir o nosso pecado. Onde, quando Deus olhava para cada um de nós, no caso o povo eleito de Deus, o Israel, nós podemos ver que esse sangue cobriu os seus pecados, logo não se acendia a sua ira, e sim a sua benignidade e misericórdia. Em Cristo, esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário, ele não mais vai servir para cobrir pecados, vai ser para nos lavar e nos purificar de todo pecado. É por isso que o sacrifício de Cristo é visto e encarado por nós que professamos a palavra de Deus, a Bíblia, como a inerrante palavra de Deus, como sendo perfeito, pleno e eterno. Louvado seja Deus. Então, muitos, quando vamos evangelizar, dizem: mas deixa para a próxima oportunidade, deixa para a próxima vez. Ah, mas ainda há tempo. O tempo aceitável é hoje. Não brinquemos com Deus. É o que a mensagem diz. Naum, no primeiro tópico dessa lição, o primeiro tópico é Naum, ele é dividido em três subtópicos. Nós vamos ver o Consolador, né? Data da profecia e a estrutura e mensagem do livro. Então, o que é que nós podemos fazer menção acerca do primeiro subtópico deste tópico, né?
o Consolador? Primeiro, o nome Naum, o significado dele, Consolador. Consolador para quem? Para o povo de Israel, principalmente para Judá. Porque Naum, ele traz uma mensagem, podemos ver, né, que o tema-chave do seu livro é justamente a vingança de Deus contra seus inimigos. Então nós vamos ver aqui que Naum, ele é o consolador para o povo de Deus. Então sua profecia não apresentou julgamento para Israel, e sim julgamento para um povo sanguinário como o povo da Assíria. E isso trazia refrigério para o povo de Israel, de sorte que esse povo subjugava Israel há muito tempo. Consolou os seus compatriotas ao profetizar o fim da Assíria, o grande inimigo oriental do povo de Deus em sua época. E a justiça de Deus, ela apresenta essa duplicidade, né, no seu efeito, pois é uma ferramenta de consolo para o Israel de Deus e uma ferramenta de juízo para o ímpio. Então, aqui ele faz menção ao juízo divino contra a Assíria. E por que isso acontece? Diferentemente de Jonas, ele não agiu motivado, o que eu acho muito interessante na mensagem dele, não agiu motivado pelo patriotismo, mas profetizou impulsionado pela defesa humanitária. Então nós vamos ver que ele se posicionou contra a tirania e também contra o militarismo exacerbado da Assíria. Aqui eu quero fazer um contraponto, que ser um líder para ser um líder, não precisa ser autoritário, não precisa ser tirânico, mas sim agir de autoridade espiritual. E como é que eu ajo de autoridade espiritual? Primeiro, você tem que ser chamado para aquilo, para ser líder, independente de qual seja o departamento. Segundo, tem que ser exemplo. Me lembro de 1 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 12, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que ninguém despreza a tua mocidade, mas, conjunção adversativa, sem exemplo dos fiéis. Aí ele vai dizer em que? No trato, na palavra, no amor. Enfim, temos que ser exemplos. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver que ele se posicionou contra a tirania, e isso é muito interessante, porque não devemos agir motivados por valores ideológicos, E não é a filosofia do mundo, olha só que interessante, não é a filosofia do mundo que deve nos guiar, mas sim os valores bíblicos. E nesse período que nós vivemos, mais do que nunca, porque vivemos num período em que há muitas confusões e não convicções, inclusive no seio da igreja. E nós, como professores desses jovens que são futuros obreiros e esposas de obreiros, nós temos que trazer essa convicção de que não se pode brincar com Deus. Deus, ele usa menino, mas não é menino. Então, acerca da data da profecia, não se sabe ao certo, As informações históricas de que dispomos sobre Naum são incipientes, ou seja, são inconclusivas. Mas podemos entender que o foco da mensagem não era Judá, e sim o juízo que viria sobre a Assíria, que era a nação estrangeira, que oprimia o povo de Deus. E o texto bíblico se refere justamente a Nínive, uma cidade a qual recebeu a pregação de Jonas há 100 anos antes de Naum. Uma cidade pós-diluviana que fora tão somente construída por Nirode, que é um antitipo de anticristo. O livro ele foi escrito provavelmente no ano de 612 a.C. e podemos ver que o profeta chegou a citar o cativeiro de Tebas, a capital do Egito superior, justamente do Egito superior. Então nós podemos ver que ele também era contemporâneo de alguns profetas, como Sofonias e Jeremias. Então nós vamos ver essa questão. No que diz respeito à estrutura e mensagem do texto, o livro de Naum ele é dividido em 3 capítulos, e cada capítulo traz uma mensagem que no final dá uma completude, dá uma ideia de totalidade. O primeiro capítulo ele vai falar sobre o Deus que é zeloso, e por ele ser zeloso, Nínive cairá por causa do seu pecado. Porque até então essa cidade tinha conhecido a graça do Deus Todo-Poderoso na pregação de Jonas, mas que infelizmente naquele momento eles foram
tão somente eles se arrependeram de seus pecados, mas voltaram às velhas práticas. Imagine, Deus deu 100 anos enquanto tempo de oportunidade desse povo voltar a um bom caminho. E isso não foi feito e o juízo de Deus chegou. Né? Louvado seja Deus. A segunda mensagem que está no segundo capítulo vai falar justamente de um Deus enquanto juiz. Né? Deus é juiz, logo, como Nínive cairá. Ele vai tratar justamente sobre os pontos em que Nínive cairá, toda a trajetória da sua queda. Né? E a terceira mensagem, que está no terceiro capítulo e último capítulo de Naum, nós vamos ver que Deus ele é justo, porque Nínive cairá. Aí vai começar a denunciar o seu pecado, porque diante de Deus não há máscara que se sustente. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos ver algumas dicas pedagógicas com a coordenação. A paz do Senhor, professores! Estamos aqui para mais uma semana do nosso subsídio pedagógico. Nesta semana nós vamos estudar a nossa lição 8, já estamos próximo do final da lição e vamos estudar o profeta Naum. Até onde vai a paciência de Deus? Conforme nosso professor já apresentou, nós vamos ver que o profeta Naum vai profetizar para a Síria. Ele não profetiza para Judá nem para Israel, ele profetiza para o reino da Síria. E Deus vai falar com este povo, mostrando que o juízo está próximo. Assim como a lição já havia dito, né? O profeta Jonas já havia profetizado para Nínive, a capital, mas Deus ainda queria tratar algo mais com este lugar, essa civilização. E aí, essa semana, a estratégia não é propriamente dita de dinâmica, mas nós temos uma estratégia de aula. No livro de Naum, capítulo 1, todo o capítulo, ele trabalha com vai mostrar toda a descrição de Deus, né? A sua sabedoria, a sua graça, mas também vai mostrar a sua ira. Exatamente esse é o título, né, da lição, até onde vai a paciência de Deus. Então Deus já estava se tornando irado com a Síria, exatamente pela crueldade, como nós vamos estudar aqui na lição, que eles já vinham cometendo ao longo de muitos anos, né, contra o próprio povo de Judá, e Deus estava irado, e Deus prometia através da profecia de Naum o juízo vindouro. Então, nos focando, tá? A minha dica pedagógica vai focar no segundo objetivo, que é exatamente refletir sobre a natureza de Deus, seu amor, sua longanimidade e sua ira. Então, o capítulo 1 do livro de Naum, ele é um capítulo poético. Ele descreve Deus de uma forma poética, mostra ali toda a parte, né? Descreve o nosso Deus, a sua soberania, mas também mostra o furor de sua ira, aquilo que Deus é capaz de fazer não por vingança, mas por justiça a seu povo. E aí, a minha sugestão dessa semana é que o professor faça essa leitura de um modo mais literário com os seus alunos. E de que forma poderia fazer essa leitura de forma literária? Apresentando, certo? Cada versículo e descrevendo junto a seus alunos o que significaria aquele verso, tá certo? Por exemplo, quando Deus diz, né? Ele faz a flor do Líbano murchar. O que significaria isso, né? Se formos olhar o contexto, se formos olhar essa frase, esse verso dito pelo profeta, um verso poético, totalmente simbólico, mas que mostra ali a soberania de Deus. O Líbano é um dos lugares mais irrigados do mundo. As suas fontes são perenes, é banhado. Então, tem as maiores flores, os maiores aromas são encontrados no Líbano. E aí, quando se fala em uma flor e uma planta murchar no Líbano, é praticamente impossível. Mas
a ira de Deus pode permitir que isso aconteça. Então, é a flor do Líbano murchar, que não é algo esperado, pode sim acontecer, certo? Então, dentre outras descrições que o autor faz ao longo do texto. Então, ele vai dizendo, né? Ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. O que significaria ter o caminho na tormenta e na tempestade? O que significa as nuvens são o pó dos seus pés? Então, de uma forma muito poética, o profeta ele vai descrevendo todas essas características do nosso Deus e também associa ao juízo contra Nínive, capital da Assíria. Então, o profeta vai ali trazendo todas essas frases simbólicas, mas que mostram ali o poder de Deus. Então, é importante que o professor ele vá mostrando essa parte poética e simbólica e vá aplicando aos pontos da lição. Ao longo da lição, conforme nosso professor já apresentou para vocês, ele vai mostrando, tá, a bondade de Deus e também vai mostrando a justiça e o porquê que Deus resolve fazer juízo contra a Síria, contra Nínive, exatamente pelos seus feitos corruptos, seus feitos cruéis contra o seu povo. Então, cada vez que o professor tomar um verso, uma frase, ele vai explicar, porque o que ocorre? Como a Bíblia ela é muito cheia de figuras de linguagem, muito erudito, muitas vezes a versão bíblica que se usa na igreja é uma versão muito erudita, não é trabalhado o significado do que aquilo está dizendo. Então, a proposta didática desta semana é esmiuçar esse versículo, é desmontar o versículo, mostrando ali o que cada verso significa. E aí, mais uma vez, eu reforço que nós vamos aplicar, se voltar para o segundo objetivo, que é refletir sobre a natureza de Deus, seu amor, sua longanimidade, sua justiça e sua ira. Então, Deus é um Deus paciente, é um Deus poderoso, é um Deus longânimo, mas é um Deus também de justiça e é um Deus que se ira, sim, se o seu povo não obedece, ou ainda outros povos, né? Como é o caso da Assíria, tá certo? Então essa foi a dica e a sugestão para sua aula de domingo. Se você gostou, curta, compartilhe este vídeo e se você realizou alguma atividade e gostaria de compartilhar conosco, deixa aqui o seu comentário. Um abraço, até domingo, que Deus abençoe a sua aula. Nesse segundo tópico, nós vamos ver a natureza de Deus. Esse segundo tópico está baseado em 3 pontos fundamentais, que são a longanimidade de Deus, Deus amoroso e vingador e o Senhor é bom. O que nós podemos trazer aqui de importante para a nossa aula? Primeiro, os atributos de Deus. Eles nunca jamais podem ser trabalhados, né, de forma isolada. Naum, ele vai enfatizar, né? Ele louva a Deus por sua natureza divina e enfatiza que ele é zeloso, toma a vingança, é cheio de furor, guarda a ira contra os ímpios, né, ou os inimigos, é tardio em irar-se, grande em força, é bom e conhece os que confiam nele. Né? Então nós vemos aí a natureza divina, os atributos, e eles não podem ser observados ou analisados, examinados de uma forma isolada. Né? Então, Deus é tão perfeito, irmãos, glória seja dada a Ele por isso, que tem a medida certa e o tempo preciso para cada ocasião. Existe o tempo e a medida. Ele está no controle de todas as coisas. Daniel bem disse certa vez que muda-se os tempos e as estações. Ele estabelece reinos e faz reinos sucumbir, porque Ele é Senhor. Ele é o governante de toda a terra, né? De todo o universo, porque o universo é o fruto de suas mãos. Foi com o poder da palavra que Ele fez tudo o que nós vemos e ouvimos, exceto nós, que fomos feitos por suas mãos. Somos a obra-prima
de Deus. Então nós vemos aqui que é infinita em poder e sabedoria. Naum, capítulo 1, versículo 3 e 5, diz o seguinte: nuvens são os pós dos seus pés, e a terra se levanta na sua presença. Quando a Bíblia diz que o Senhor ele é tardio em irar-se, não significa que ele age de impunidade. Significa que ele dá tempo, ele nos concede oportunidades para que possamos voltar ao verdadeiro caminho. E Deus já tinha levantado um profeta, Jonas, 100 anos antes, para pregar para Nínive, uma cidade ímpia, uma cidade em que os homens eram muito maus, né? E que no campo de batalha o seu reino era visto como um leão devido à atrocidade, devido à tremenda, tamanha violenta com que agia, né? Na guerra matavam homens, mulheres, crianças e idosos. As mulheres que sobreviviam geralmente eram estupradas antes de serem brutalmente assassinadas. As crianças eram degoladas. Então imagina a tamanha crueldade desta civilização. E Deus, ele diz em sua palavra que ele não tem ocupado o inocente. Eu acho muito interessante a forma de Deus ele trabalhar. A esse mesmo povo que Deus ia trazer juízo, Deus tinha suscitado eles para disciplinar o seu povo. Aí está a diferença entre disciplina e juízo. A disciplina é para gerar vida. O juízo geralmente gera morte, né? Porque quando Deus traz juízo contra alguém, muitas vezes nós somos encontrados em falha. Louvado seja Deus. Então vemos aqui que a aplicação da ira divina não é precipitada. E ela tem uma dupla conotação. Traz juízo para um, mas é consolo para outro. Que não vai ser mais oprimido por aquele que vai trazer, a qual Deus vai trazer juízo. Então nós vemos, né, que Deus não comete injustiças. Sua ira é derramada sobre o culpado e jamais penaliza o inocente. Por causa de uma pessoa, Deus abençoa as demais. Eu me lembro muito de Abraão. Por Deus ter uma tamanha amizade, intimidade com Abraão e Abraão com ele, o único homem a qual Deus testemunha acerca dele, dizendo que era seu amigo, Deus poupou a vida de Ló inúmeras vezes. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então nós vemos aqui também Deus enquanto ser amoroso e vingador. Por Deus amar e ajudar, Deus é o Deus que traz, né, por meio de Naum, uma profecia de consolação para o povo de Judá, dizendo que ia trazer juízo para o povo da Assíria, e assim a opressão que esta fazia sobre Judá iria cessar. O que eu acho muito interessante também é que sua graça não pode ser utilizada de forma leviana. Deus já tinha se utilizado de Jonas, o povo tinha se convertido em seu mau caminho, tinham então somente rasgado suas vestes, se vestido de pão de saco e colocado cinza sobre suas cabeças, porque era uma forma de demonstrar arrependimento. Mas, novamente, como diz a palavra, esse povo voltou às velhas práticas. Aí o juiz de Deus se acendeu contra esse povo. A ira de Deus se acendeu e Deus se levantou para trazer juízo. Nós vemos aqui que os assírios pensavam que poderiam afligir novamente o povo de Deus. A primeira vez foi a disciplina. Agora, Deus diz, não, o meu povo aprendeu. E eu vou trazer juízo pelas atrocidades que fizeste. Deus, ele prometeu destruir a Assíria e consolar Judá. O povo de Deus não seria mais afligido por estes. O consolo de Judá não se fundamentava no sofrimento alheio, mas em perceber que Deus executa a sua justiça no mundo. Deus, ele é grande. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Judá vivia sendo oprimido pelo povo da Assíria. Lembremos que eles estavam subjugados à Assíria, de sorte que teriam que pagar inúmeros impostos, tributos, para não serem novamente invadidos e exterminados. Mas o Senhor se levanta. Na cátedra do julgamento está o Senhor, o justo juiz de toda a terra. Lembremos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O retrato pintado aqui por Naum, né, do temor que a natureza nutre de Deus,
poderia, a princípio, apresentar uma ideia equivocada, errada sobre o Criador. Por isso, o profeta tratou de atestar, lá em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom e não pode ser associado ao atributo oposto. Ou seja, o Senhor, ele é bom, ele não é omisso. A questão do tardar a ira do Senhor significa longanimidade, significa que ele é bom, ele nos dá oportunidade. Então, a bondade nesse caso não está apenas em contraste com o mal, mas também contra o mal. Não só em contraste, mas contra o próprio mal. Então, se não fosse assim, a bondade resultaria em omissão, e Deus não é omisso a nada. O homem pode ser omisso, assim como foi Eli em relação aos pecados que seus filhos praticavam no templo. O homem pode ser omisso, sim, mas Deus jamais. Ele nunca vai colocar para debaixo do tapete. Ele sempre traz o que está em oculto à sua luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o juízo sobre Nínive foi comparado à metáfora da inundação. Olha, inundação transbordante que a tudo destrói. Olhem só. No livro de Naum, temos o braço da vingança judicial de Deus em favor do seu povo, estendido contra uma nação ímpia, implacável e aterrorizante. No tópico 3, meus amados irmãos, vai nos trazer acerca dos pecados da Assíria. Até onde vai a paciência de Deus? Nós já vimos no tópico 2 acerca da paciência de Deus. Não é que Deus tarda em operar, em agir. É porque Deus dá tempo e oportunidade e chances para que todo aquele que esteja afastado de seus caminhos venha ao pleno conhecimento do Senhor e se arrepender. O povo da Assíria, em especial de Nínive, que era a capital do império, do reino da Assíria, eles já tinham conhecido a palavra de Deus por meio de Jonas há 100 anos atrás. Mas o povo caiu novamente, não só na questão da idolatria, do engano, mas também na perversidade. Vemos aqui a ganância e a injustiça social. A palavra de Naum era muito dura, mas operava em conformidade com os pecados daquele povo. Nínive era uma cidade muito grande, próspera, mas cheia de mentira e de engano, roubos. A cidade foi comparada à figura de uma meretriz, quem engoda suas vítimas e ruína mediante exibições de poder e argumentos persuasivos. Então nós vamos ver que todos os gracejos aparentemente vantajosos não eram nada mais nada menos do que falácias, mentiras e engano para roubar o povo. Então, na verdade, eram ardilosos e quando as nações respondiam favoravelmente aos seus encantos, eram destruídas por este império. Então, aproximavam-se das nações vizinhas, faziam alianças e quando na realidade era simplesmente um acordo para a morte, para a destruição daquele povo. A Assíria, ela praticava o mal pela força e pela persuasão, pela perspicácia, vamos assim dizer, porque eles tinham, vamos comentar aqui, dizer a palavra chamada persuasão. Eles tinham uma forma de retórica muito interessante, que convencia muitas das pessoas. Era simplesmente a mentira e o engano. A mentira servia à injustiça na execução, tão somente da maldade. Nós podemos ver que a nação também estava sendo condenada pelos pecados da idolatria e da feitiçaria, Ou seja, o misticismo. Nós vemos que na busca pela ganância, muitas pessoas se enveredaram, pela idolatria e o engano, apostatando da fé. Ou seja, negando o verdadeiro Deus. Atraindo para si maldições quando se cultua o materialismo, quando os princípios espirituais e os valores morais eles são ignorados ou deturpados, o que vem tão somente é o juízo da parte de Deus. É a ganância que dá luz à injustiça, agenciada justamente pela exploração e a tirania. Então nós podemos ver que aqui a ganância e o materialismo era algo muito grande. Então nós vamos ver também a questão da violência e a soberba.
O Império Assírio achava-se imponente, achava tão somente que era o melhor de todo o mundo. Pensava que era um povo que não poderia ser destruído. Nínive era uma cidade sanguinária que massacrou diversos povos, né, derramando sangue em inúmeras guerras. Para se ter ideia, na profecia de Naum, Nínive, a cidade, né, é usada como símbolo da Assíria, o país. Os assírios eram mestres do terror, tanto na arte do roubo, da persuasão, da ganância, da soberba da vida, mas também eles decepavam as mãos, os pés, orelhas e narizes, como também esfolavam os cativos vivos. Ou seja, era simplesmente aulas e cenas de terror. Nós vimos isso muito durante os regimes ditatoriais, né? E principalmente na Alemanha nazista. Coisas atrozes, né? Não talvez com essa ipsilitra, com essa conformidade, mas vimos muitas situações em que olhamos e nos deparamos e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Na Bíblia, Deus se contrapõe à violência. Deus não é um ser que demanda violência. Não, ele é um Deus de paz. Tanto é que ele diz, e é por meio de Jesus Cristo: eis que eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá, porque a paz do mundo é efêmera. E se nós não tivermos cuidado e formos moldados pelo mundo, nós chegaremos a ser condenados com ele. Porque todo aquele que ama o mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então vemos aqui, né, que na Bíblia Deus se contrapõe à violência, combatendo-a com a justiça e protegendo dela o justo que nele confia. Então, além da violência, a Assíria tornou-se ativa, né, altiva, por causa da sua elevação em relação às nações circunvizinhas. Então nós vemos aí a questão da soberba. Lembremos, né, que lá em Gênesis 18, 25 diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus é longânimo, irmãos. Mas chega um momento em que faz pesar sua mão de julgamento. Salmos 9, o verso 5 nos traz: então somente repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo o sempre lhe apagas o nome. Foi isso que Deus fez em relação à civilização, né, ao Império Assírio. Né? Então nós vemos que Deus é um Deus que promove a juízo nas nações. Se lembre que o orgulho e a soberba da vida precede a ruína. Né? Vemos um egoísmo exorbitante dentro desta conjectura, deste povo, onde nós vemos que não apresenta um evento histórico que era de conhecimento dos assírios, né? Para que eles entendessem a mensagem de juízo. O egoísmo daquele povo destruiu. Naum descreveu a destruição como um ataque de gafanhotos e terminou sua profecia dizendo que não havia mais cura para a ferida de Nínive. Por que ele falou isso? A sentença judicial divina já tinha sido expedida. Deus já tinha dado tempo suficiente, aleluia, em relação a esse povo se converter. Mas a dureza de seus corações não o permitiram. E Deus entrou com juízo e trouxe tão somente a sentença. A sentença judicial já tinha sido expedida, a mensagem se cumpriu. Nínive, ela foi destruída. De sorte que ocorreu em 612 a.C. e o exército assírio foi aniquilado, ou seja, destruído por completo em 605 a.C., na batalha de Carquemis. Então, a destruição da cidade foi então cumprida, conforme profetizou Naum. Então, lembremos, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, somente faz o que lhe apraz. O profeta profetizou. E o Senhor honrou o profeta. Por quê? Porque o que o profeta profetizou não veio dele, senão de Deus. Deus é um Deus de justiça. É um Deus que trabalha por aquele que neles espera. Então, que venhamos, embora estejamos no mundo corrupto, vendo injustiça social, injustiça das mais variadas, a ganância e o amor ao dinheiro, ao materialismo, lembremos que em breve Deus se levantará de seu trono e trará juízo.
a toda a terra. Deus os abençoe.